como interessante essa questão. Diz assim, Tiago tem 20 cédulas, tá certo? Em sua carteira. Algumas de R$ 5 e as demais de R$ 10. Lembre, são 20 cédulas, algumas de R$ 5 e as demais de R$ 20. Se o quadrado do número de cédulas de R$ 5 acrescido de 5 unidades é menor do que o dobro do número de cédulas de R$ 10, então a quantia que ela pode ter na carteira deve ser no mínimo igual. Ela, quer dizer, pessoa, tá certo? Que ele teria na carteira. Então vamos nós. Então veja aqui. Então eu tenho, nós temos aqui 20 cédulas. Pronto, nós temos 20 cédulas. Pronto, 20 cédulas. Tem cédulas de R$ 5 e ele tem cédula de R$ 10. Ora, se eu disser que a quantidade de cédula de R$ 5 é X, o restante é de R$ 10. Então, é 20 menos X. Essa é a montagem da questão. Se eu digo que ele tem X cédulas de R$ 5, então a quantidade de cédula de R$ 10 é o restante, que é 20 menos X. Vamos agora, ele diz, vamos agora montar a questão. Se o quadrado, se o quadrado do número de cédulas, tá certo? Se o quadrado do número de cédulas de R$ 5 acrescido de 5 unidades, a quantidade de cédula de R$ 5 ao quadrado acrescentado de 5 unidades vai ser menor do que o dobro, tá certo? Menor do que o dobro do número de cédula de R$ 10. Então, 20 menos X. X ao quadrado mais 5, menor. Desenvolvendo, nós teremos 40 menos 2x. Deslocando para antes da desigualdade, então nós temos x ao quadrado, menos ou mais 5, menos 40, mais 2x. Comparando com zero. Então, x ao quadrado mais 2x, menos 35, condição imposta menor do que zero. Então, x ao quadrado, certo? Então, menos 2x, x ao quadrado, certo? Pronto. Então, o que nós temos aqui? Então, a condição imposta, sem muita dificuldade. Então, vamos nós. Primeiro passo, igualar a zero, certo? Então, igualar a zero. Igualando a zero. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x menos 35, igualando a zero. Nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 35. Então, vamos ter 4, mais, menos como ainda mais, 140. Então, o delta é 144. Então, as raízes são menos b, então, menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 144, dividido por 2a. O a é 1. Aqui nós temos menos 2,
mais ou menos 12, dividido por 2. Então, duas raízes é possível. Menos 2 mais 12 dividido por 2. E a outra raiz é menos 2 menos 12 dividido por 2. Isso aqui vamos ter 10 sobre 2, que é igual a 5. E temos menos 14 sobre 2, que é igual a menos 7. Então, eu tenho 5 e menos 7. Então, 5 e menos 7. Então, os valores de x é 5 e a outra raiz, menos 7. O estudo do sinal, então você tem menos 5, menos 7 e tem 5. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, não tem a igualdade. Sinal. Na expressão, que é essa expressão, o sinal do x2 ele é positivo. Então, x2 positivo. Então, fora o mesmo sinal de x2. Então, positivo. Então, fora é positivo e dentro sinal contrário negativo. Fora é positivo e dentro é negativo. Ok? Agora vem o que nos interessa. Ele está querendo que seja menor do que zero. Menor do que zero quer dizer negativo. Então, o espaço negativo é o espaço que está, certo? Esse é o espaço entre menos 7 e 5. Mas agora nós temos um detalhe, ok? Então, nós temos um detalhe. Qual é o detalhe? Ok? Então, o nosso detalhe é que eu quero, x representa quantidade. X representa quantidade de cédulas. Lembre-se, nosso x, ó, é quantidade de cédulas de R$5. Então, ora, os valores que x pode assumir, tá certo? No caso, ele diz assim, então, a quantidade que ele pode ter na carteira deve ser no mínimo igual a quem? Ora, cédulas de R$5 pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Não pode ser, tá certo? 5, porque tem que ser menor. Ora, a quantidade mínima na carteira tem que ser a quantidade máxima de cédula de R$5. A quantidade máxima de cédula de R$5, aí fica, se eu tenho cédula de R$5, ele vai ter 4. Para que eu possa ter cédula de R$10, seria 16. Tá certo? Então, tem que ser a maior quantidade de cédula de R$5 para a quantidade de cédula, tá certo? Então, cédula de R$5, tá certo, meu amigo? São 4 e 16 de 10. Aqui, o nosso amigo tem R$20 e aqui o nosso amigo tem R$160. Então, na carteira, o nosso amigo tem R$180. Certo? Então, mínima quantidade máxima de 5 para ter a quantidade mínima de 10. Então, nosso amigo tem R$180. Então, na carteira, quantidade mínima é igual ao item E. R$180. Agora, veja, meus amigos.
a questão de número 42, ok? Veja com atenção uma questão gráfica, analisar gráfico. Veja aqui comigo. Sabe que o polinômio, daqui, esse aqui é um polinômio do terceiro grau, tá certo? Pode ser decomposto na forma de um polinômio do primeiro grau e do segundo grau. Pronto, beleza. Tá aqui a função g, função f e a função g, representando as funções reais. F de x é igual a 2x mais 1 e g de x é igual a menos x2 mais 2. No mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Obtém-se o gráfico abaixo. Então, você está vendo o gráfico, tá certo? Tendo como base, olha aí, tendo como base apenas o gráfico, é possível resolver a inequação. Uma inequação do terceiro grau. Todos os valores de x que satisfazem a essa inequação estão indicados na seguinte alternativa. Então vamos, se nós olharmos o gráfico, o que que nós temos aqui? Nós temos um produto, certo? Nós temos, eu quero que P de x, nós queremos que P de x, certo? Seja menor do que zero. Isso é, o produto, tá certo? Que esse polinômio, tá certo? Seja menor do que zero. Aí eu tenho o f de x, ele definiu como 2x mais 1, e o g de x, ele definiu como menos x ao quadrado mais 2. Menos x ao quadrado mais 2. Então vamos ao estudo. Aí o que que ele diz? Eu quero, na realidade, f de x vezes g de x, condição imposta menor do que zero. Então eu quero que esse produto, certo? Eu quero que esse produto seja menor do que zero. Ficou fácil de estudar pelo gráfico. Olha como ficou bem simplesinho. Se você observar, o zero da função f é esse ponto aqui. Então, esse ponto é o zero da função f. Então, a função f, vamos fazer bem aqui. A função f, ela zera aonde? No menos meio. A função f, ela zera no menos meio. Se você observar um pouquinho à direita, lembre, a função f está acima de x, então ela é positiva. Tudo que está acima de x é positivo. E se você observar, à esquerda do menos meio, a função f está abaixo de x, então ela é negativa. Então, esse é o sinal da função f. Qual seria o sinal da função g? Observem. G, ela zerou em menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Então, o zero é menos raiz de 2 e zerou em raiz de 2. Como não tem a igualdade, lembrando, caracteriza intervalo aberto. Por não ter igualdade, caracteriza a ausência da igualdade. Tem intervalo aberto. Então, aqui nós temos aberto. Então, aqui nós estamos com intervalo aberto. O sinal. Agora eu estou observando a função g. Tudo que está acima do eixo x é positivo. Tudo que está abaixo de x é negativo. Observe que entre as raízes a função g está acima de x. Se ela está acima de x, então ela é positiva.
entre as raízes está acima de x, então é positivo. E se você observar, fora das raízes, a função está abaixo de x, então ela é negativa. Então a regra diz, tudo que está acima de x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. Então, se nós observarmos agora o sinal da função f, certo? Se observar a função f vezes a função g, então eu tenho, se você trouxer aqui, ó, o menos raiz de 2, você vai trazer meio para cá, menos meio, e você vai trazer raiz de 2. Você vai trazer raiz de 2, aberto. Raiz de 2. Sinal, vem comigo. Ó, aqui é menos. Menos com menos, então eu fico com mais. Menos com mais, eu fico com menos. Mais com mais, eu fico com mais. Mais com menos, nós ficamos com menos. Qual é o pretendido? Menor do que zero. O menor do que zero quer dizer o negativo. Então, o nosso espaço negativo vai ser esse espaço aqui e esse espaço aqui. Então, o espaço negativo está entre menos raiz de 2 e menos meio e a partir de menos de raiz de 2. Então, ele diz, então vamos observar agora o nosso gabarito. Então, o nosso gabarito está no item D de dado. Ó, entre menos raiz de 2,5 ou x maior do que raiz de 2. Ó. Menos raiz de 2 e menos meio e x maior do que raiz de 2. O item correto é D. Tudo que está acima de x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. Outra questão interessante é a questão de número 43. Veja, a figura abaixo representa o corte plano de uma pista de skate, cuja equação é dada por y, que é igual a x2. Considerando que o segmento AO é igual a OD, que é igual a 5 metros, e que AB é igual a CD, igual a 4 metros, podemos afirmar que o valor do parâmetro A, olhando para a figura, a lei de formação dessa função é y é igual a x ao quadrado. Você tem aqui o sistema XY. O segmento AO é esse aqui, ó. Segmento AO, que é igual ao segmento OD. Então, esse segmento vale 5. E ele diz que o segmento AB, então, esse segmento aqui, AB, como segmento CD, vale 4 metros. Se nós observarmos no sistema XY, então nós temos aqui os valores, tá certo? As coordenadas do ponto C. Veja comigo, quem é x no ponto C? Resposta, 5. Quem é o y do ponto C? Essa altura, 4. Então, nós temos aqui o par ordenado, 5 e 4. Então, nessa lei de formação, quando o x for 5, o y é igual a 4. Então, vamos substituir. Eu tenho, lembre, eu tenho y igual a A vezes x ao quadrado. Então, nós temos, isso aqui é igual a 5, tá certo? O y é igual a 4. Então, isso aqui é 4. O A vezes x ao quadrado, então é 5 ao quadrado. Como o objetivo é encontrar o valor do A, então nós vamos ter 25A, isso é igual a
4. Como o 25 está multiplicando, o A vai ser igual a 4 sobre 25. 4 dividido por 25 dá 0,16. Então, nós temos resposta. Pode ser 4 sobre 25 ou 0,16. Então, o item correto é o item B, 0,16. Então, resposta da questão de número 43 é o item B, 0,16. Pronto, nós temos aqui um gráfico, 2 gráficos. Diz assim, as figuras abaixo mostram as funções f e g. Está aqui a função f e está aqui a função g. Então, a função f e a função g. Representado pelos seus gráficos cartesianos. A solução da inequação. Isso aqui é chamado de inequação quociente. Eu quero que f de x sobre g de x seja maior ou igual a 0. Lembrem, quando você tem numerador, tá certo? Quando você tem numerador e denominador, tá certo? Um quociente, lembrando que o denominador tem que ser diferente de 0. Então, você tem a lei de formação da função f e da função g. Então, vamos observar aqui. Então, se você observar, a função f é uma função do segundo grau. Tudo que está acima de x é positivo, tudo que está acima de x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. Como trata-se de uma função, ó, tudo que está o gráfico acima de x é positivo, no gráfico tudo que está abaixo de x é negativo. Então, se você observar a função f, ó, vamos observar no gráfico, e a função g e a função f sobre g. Me ajude. Olha aqui. A função f, ela zerou em 1 e 3. Então, a função f, ela zerou no 1 e ela zerou no 3. Como é numerador, aceita a igualdade. Essa igualdade, só quem aceita a igualdade é o numerador. Se você observar, ó, antes do 1, ela está acima do x. Então, ela é positiva. Então, a função f é positiva. Após o 3, ela está acima do x. Então, ela é positiva. Entre 1 e 3, ela está abaixo de x. Então, ela é negativa. Então, temos aqui o sinal, o estudo do sinal através do gráfico da função f. A função g, ela é uma função pelo gráfico. No ponto 2, ela é nula. Mais um detalhe, como é denominador, ela não aceita a igualdade. Então, ele é aberto. Antes do 2, observe que o gráfico está acima do x. Então, a função ela é positiva. Antes do 2, ela está acima do x. Então, ela é positiva. Após o 2, ela está abaixo de x. Então, ela é negativa. O gráfico diz, tudo que está acima do x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. Então, vamos trazer, conservando o aberto e o fechado. Então, eu tenho aqui o 1, aqui nós temos o 2, e aqui nós temos o 3. Fechado, que é o numerador aceita a igualdade, aberto, porque o denominador não aceita a igualdade. Então, aqui nós temos aberto. O sinal, certo? Mais com mais eu fico com mais,
menos com mais eu fico com menos, menos com menos eu fico com mais com menos eu fico com menos. O pretendido maior do que zero quer dizer positivo. Então, o nosso positivo acontece antes, tá certo? Ele acontece antes do 1, entre 2 e 3, pronto. Então, o positivo está à esquerda do 1 e entre 2 e 3. Fechado e aberto. Então, o gabarito, tá certo? O nosso gabarito está bem definido. Ó, no item A, x menor ou igual a 1 ou x entre 2 e 3. 2 aberto, porque o denominador de uma fração não aceita a igualdade, e 3 fechado. Então, resposta correta é o item A. Pronto. Senhores, nós temos aqui um outro gráfico para ser analisado, certo? Analisar passo a passo o que é que nós temos. Relembrando que tudo que está acima de x é positivo, tudo que está abaixo de x é negativo. O referencial é o eixo do x, ok? Então, ó, considere a função f de x é dado pela seguinte expressão. X à terceira menos, tá certo? 2x ao quadrado menos x mais 2, certo? Cujo gráfico está representado na figura seguinte. Determine o conjunto de solução da inequação. Então, ele quer o conjunto de solução dessa inequação. Deixa eu... Primeiro, vamos escrever, certo? A lei de formação da função f de x. F de x é igual a x à terceira menos 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos x mais 2. Se eu pegar, para determinar as raízes, se eu pegar a função f de x igual a 0, eu posso fatorar, botar x2 em evidência nesse primeiro grupo. Então, eu tenho x menos 2 e botar menos 1 em evidência no segundo grupo. Então, fica x menos 2 é igual a 0. Boto x menos 2 em evidência. Aí eu tenho x2 menos 1 igual a 0. Se o produto é igual a 0, x menos 2 é 0. Ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, x ao quadrado é igual a 1. Então, x é mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, eu tenho x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, e aqui eu tenho x igual a 2. Então, senhores, eu tenho as três raízes da equação. Menos 1, então as três raízes. Então, ó, eu tenho menos 1, eu tenho 1 e tenho 2. Pronto, as três raízes. Que eu não tinha, agora eu tenho. Lembre, o outro passo, certo? Eu quero o que a questão está pedindo, certo? É que a expressão, ó, 0 menor ou igual a x3 menos 2x ao quadrado menos x mais 14. Eu quero que seja menor ou igual a 0. Menor ou igual a 12. Menor ou igual a 12. O gráfico que eu tenho é da função f de x. Então, a função f de x é igual a x à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais, ó, menos x mais 2. Então, o que que eu vou fazer? Desmontar esse 14. Então, eu vou ficar com 0. Olha lá, só uma tecnazinha, ó, x3
menos 2x2, menos x, aí aqui eu faço mais 2, mais 12. Continua 14, menor ou igual a 12. Então, esse 12 vai para lá e vem para cá. Então, vai ficar 0 menos 12, menor ou igual a x2, menos 2x3, né? x3, menos 2x2, menos x mais 2, menor ou igual. Quando eu passo para lá, vai ficar 12 menos 12. Isso aqui vai dar menos 12, menor ou igual a x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x mais 2, menor ou igual a 0. Então, senhores, meu f de x, isso aqui é a função f de x, ela tem que estar menos 12 e 0. Então, em outras palavras, isso aqui está dizendo que o f de x é negativo. Se eu voltar para o gráfico, onde é que ela é negativa? Ela é negativa, ó, ela é negativa abaixo de x, então ela é negativa aqui, e ela é negativa aqui. Então, ela é negativa, ó. Lembre que a minha função ela é negativa antes do menos 1, e ela é negativa entre 1 e 2. Então, ela é negativa em x menor do que menos 1. Ó, ela é negativa se você observar o intervalo. Ó, ela é negativa nesse intervalo de menos 2, certo? Ela é negativa de menos 2 a menos 1, certo? E vai unir com o intervalo de 1 até 2. Então, ela é negativa do menos 2 a menos 1, unido de 1 até 2. Então, item C. Ó, de menos 2 a 1, unido com 1, 2. Então, o item correto, C de casa. O análise de uma questão como essa, o forte é o gráfico, ok? Tenha muito cuidado.